Quando aceitei o Senhor, descobri a origem de tudo e a fonte da corrupção humana lendo a Bíblia. E que Deus Jeová emitiu a lei e os mandamentos, como o Senhor Jesus curou enfermos, expulsou demônios e deu graças ao homem. Sim. E foi crucificado como oferta pelo pecado da humanidade. É. Na Bíblia entendi a salvação do Senhor, e eu a lia todos os dias. O pastor sempre dizia: o Antigo e o Novo Testamento são completos e contêm todas as palavras de Deus. Nós jamais devemos nos desviar da Bíblia. Eu acreditava. Em março de 2016, eu conheci um irmão no Senhor enquanto resolvia um assunto com meu primo. Durante a conversa, ele me disse: o Senhor Jesus retornou. É Deus Todo-Poderoso na carne e expressa verdades para fazer o julgamento começando pela casa de Deus. Ele também tirou um livro da bolsa que carregava e disse que o livro continha verdades expressadas por Deus nos últimos dias. Olhei e a capa dizia: o pergaminho aberto pelo Cordeiro. Eu fiquei perplexo. Nunca tinha visto aquele livro. Ele falou que eram todas palavras de Deus. Perguntei-me: como é possível? Só a Bíblia contém as palavras de Deus. Como poderiam estar noutro livro? O pastor nos diz que todas as palavras de Deus estão na Bíblia. E qualquer outro livro se desvia do caminho do Senhor e é heresia. Então lembrei que o pastor tinha dito que várias heresias surgiriam nos últimos dias e que a melhor proteção é não ouvir, não ler e nem ter contato com essa gente. Quando pensei nisso, senti que deveria me proteger daquele irmão e parei de escutá-lo. Mas meu primo adorou sua comunhão e testemunho. Ele quis ler o pergaminho aberto pelo Cordeiro e investigar a obra de Deus Todo-Poderoso. Fiquei chocado ao ouvir aquilo. Pensei: como você pode concordar assim? Você se esqueceu que o pastor disse que todas as palavras de Deus estão na Bíblia? Eu não ia admitir aquilo. Insisti que ele não lesse às cegas. Mas ele não me ouviu. Disse que eu também deveria investigar. Ele era crente, tinha uns 20 anos, versado na Bíblia e sabia o que queria da fé. Se ele decidir investigar, não quis forçar o assunto, pois cada um que decida por si mesmo. É o certo. A partir de então, ele passou a falar da iluminação que ganhara com o pergaminho aberto pelo Cordeiro e queria que eu lesse. Eu lembrava o alerta do pastor e não lia. Eu disse resolutamente: não me peça mais isso. Você tem sua fé e eu tenho a minha. Eu me agarrei às minhas ideias pensando estar sendo fiel ao caminho do Senhor. Pouco tempo depois, um amigo cristão me disse, todo feliz, que encontrara uma igreja com a obra do Espírito Santo e que os sermões nela eram esclarecedores. As confusões que ele tivera em sua fé havia muito tempo se resolveram. Queria que eu a conhecesse. Eu fiquei muito curioso sobre isso e perguntei: qual é a igreja? A Igreja de Deus Todo-Poderoso. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Perguntei-me: e se essa igreja tiver a verdade? Porque todos à minha volta estão acreditando em Deus Todo-Poderoso. Deus quer que eu investigue a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias? Estarão as minhas visões erradas? Orei ao Senhor, pedindo orientação. Mais tarde, meu primo mencionou a obra de Deus Todo-Poderoso. Disse que Deus Todo-Poderoso tinha expressado verdades e revelado verdades e mistérios desconhecidos por nós. Tinha revelado como Satanás corrompe as pessoas, como Deus opera para salvar a humanidade. Porque o homem resiste a Deus. Como resolver sua natureza pecaminosa, ser purificado e etc. Ele disse que ganhara mais com essas palavras que com os 20 anos de fé no Senhor. E que as palavras de Deus Todo-Poderoso cumprem profecias do Apocalipse sobre a fala do Espírito Santo às igrejas.
e que ele é o cordeiro abrindo o pergaminho. Pediu que eu fosse conferir. Enquanto comunicava, ele parecia feliz, como quem encontra um tesouro. Senti que poderia haver verdade na Igreja de Deus Todo-Poderoso e decidi verificar. É a coisa certa a se fazer. Graças a Deus. Eu me encontrei com membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso no dia seguinte. Fui direto ao ponto e compartilhei a minha confusão. Meu pastor diz que só a Bíblia contém as palavras de Deus, que tudo está na Bíblia e que qualquer coisa, além disso, é heresia. Como podem dizer que tudo neste livro é a palavra de Deus? O irmão Zhang compartilhou esta comunhão comigo. Foi a seguinte: muitas pessoas religiosas acham que toda a palavra de Deus está na Bíblia e só pode ser encontrada nela. É isso que dizem os fatos? Não é. Deus disse que todas as suas palavras estão na Bíblia? Não disse. Deus disse que é heresia afastar-se da Bíblia? Nunca. Quem entende a Bíblia sabe. Antigo e Novo Testamentos foram compilados 300 anos após o Senhor. A obra de Deus veio primeiro, depois as Escrituras. A obra de Deus, em cada era, não se baseia nas Escrituras existentes. Correto. Quando Deus Jeová tirou os israelitas do Egito, ele emitiu decretos, leis e mandamentos com base nas Escrituras? Não. Claro que não. Não havia Escrituras na época. É verdade. Na Era da Graça, o Senhor Jesus espalhou o caminho da confissão e do arrependimento. Ensinou as pessoas a amar as outras como a si mesmas, a amar seus inimigos e a perdoar. Ele também curou os enfermos no sábado. Foi tudo feito com base no Antigo Testamento? Não foi, não. A obra e as palavras do Senhor Jesus não estavam no Antigo Testamento e contradiziam as exigências de Deus para o homem nas leis e nos mandamentos. Olho por olho, dente por dente. Se sacrificar depois de pecar e não trabalhar no sábado. Sim. Se assumirmos a visão humana de que não há obra e palavras de Deus fora da Bíblia e todo o resto é heresia, não estaríamos condenando a obra do Senhor Jesus? Estaríamos. Sim, estaríamos. Verdade. A obra de Deus sempre avança. E ele é sempre novo, nunca velho. Ele não baseia sua obra na Bíblia nem a consulta. E ele não encontra nela uma senda para guiar seguidores, mas vai além dela para criar uma nova obra e uma nova senda. Sim, é verdade. Sim. Verdade. É verdade. Deus não é só o Senhor do sábado, é também o Senhor da Bíblia. Ele tem o direito de ir além da Bíblia para guiar e salvar a humanidade, fazer obra nova, de acordo com seu gerenciamento e as necessidades humanas. Com certeza. Com certeza. Como, então, podemos limitar obra e palavras dele à Bíblia com base em noções e imaginações? Como dizer que Deus não pode falar ou operar fora do que está na Bíblia? Não podemos. A comunhão do irmão Zhang me surpreendeu de verdade. Fui crente todos aqueles anos e nunca ouvira comunhão tão esclarecedora. Deus é novo e nunca velho. Sua obra e palavras não se baseiam na Bíblia, mas nas necessidades de sua obra de gestão. A comunhão seguia a Bíblia Certo. e os fatos da obra de Deus. Sim. Eu fiquei perplexo. Como eles podiam saber tanto? Sim, é verdade. Como se tivesse lido minha mente, o irmão Zhang continuou. Nosso entendimento vem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, revela toda a verdade e mistério da obra de Deus. Então, leu uma passagem das palavras de Deus. Vejamos. Maravilha. Deus Todo-Poderoso diz: durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento.
Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a era da lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim também sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a era da lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra, e embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Amém. Amém. As palavras de Deus me convenceram. É verdade. Deus criou e governa tudo. Ele tem toda a liberdade para operar como desejar. É, Como humanos, não temos o direito de confinar ou limitar sua obra à Bíblia. é. Embora pensasse assim, eu continuava ainda adorando a Bíblia e não abandonava as minhas noções. O que aconteceu? Então, com paciência, encontraram muitos versículos bíblicos sobre a obra de Deus nos últimos dias, como esta profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Amém. E vos anunciará as coisas vindouras. Amém. E tinha João, capítulo 12, versículo 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse claramente que ele expressaria verdades para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. E há esta profecia na Bíblia. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Toda a comunhão deles era muito bem fundamentada, e concordei com ela no coração. Mas não estava pronto para admitir que eu estava errado. Em casa, abri minha Bíblia às pressas e cuidadosamente verifiquei e refleti sobre tudo que tinham citado. Descobri que a obra de julgamento de Deus, nos últimos dias que tinham testificado, realmente estava profetizada na Bíblia. Sim. Não consegui conter meu espanto e me perguntei: e se Deus Todo-Poderoso realmente é o Senhor retornado? Então fiz esta oração ao Senhor. Ó Senhor, sinto que a comunhão compartilhada pelos irmãos e irmãs hoje
foi muito esclarecedora. O que leram das palavras de Deus Todo-Poderoso tinha autoridade. Nenhum ser humano poderia ter dito aquilo. Verdade. E as palavras de Deus Todo-Poderoso revelam mistérios da verdade que nunca entendi lendo a Bíblia durante todos esses anos. Senhor, não tenho certeza absoluta se tu retornaste como Deus Todo-Poderoso. Por favor, orienta-me. Amém. No dia seguinte, os irmãos me mostraram o filme Divulgue o Mistério da Bíblia. Nele, um irmão comunica sobre a ideia do personagem principal de que não há palavras de Deus fora da Bíblia e qualquer outra coisa é heresia. Isso me comoveu muito. O que ele disse? Ele disse assim: durante o processo de compilar a Bíblia, algumas palavras de Deus transmitidas pelos profetas não entraram no Antigo Testamento, por causa de omissões e conflitos entre editores. É um fato conhecido. Como podemos dizer que as palavras e a obra de Deus se encontram só na Bíblia? Não podemos. As profecias dos profetas omitidas não eram palavras de Deus? O Senhor Jesus disse mais do que está no Novo Testamento. Ao longo dos mais de 3 anos em que o Senhor Jesus operou, não sabemos o quanto ele falou ou pregou, quantas vezes mais do que está registrado nos 4 evangelhos. É como diz o Evangelho de João. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Sim, correto. Sim, correto. Isso prova, então, que a obra e as palavras do Senhor Jesus não estão todas no Novo Testamento. O que está na Bíblia é uma porção limitada das palavras de Deus. De forma alguma, ela inclui tudo o que ele disse. Então, dizer que não há palavras de Deus fora da Bíblia e que todo o resto é heresia não está alinhado com os fatos. Não tem fundamento. Exatamente. Exatamente. Vendo isso, pensei: é verdade. Nem todas as palavras de Deus Jeová estão no Antigo Testamento. Ele guiou a vida das pessoas na Terra por milênios. Impossível que suas palavras aos profetas fossem apenas as que estão na Bíblia. O Senhor pregou 3 anos e meio. Como os 4 evangelhos podem ter registrado todas as suas palavras? Não julgarei apressadamente. Vou tomar cuidado. E assim eu continuei assistindo. O irmão continuou a comunhão. Lemos a Bíblia em nossa antiga fé, mas não tivemos clareza sobre sua realidade. Agora Deus Todo-Poderoso a revelou para nós. Vamos assistir. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos 2 estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os 2 estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na Terra, que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados, hoje, os torna história, e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser. Ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas,
nem um entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus e seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Amém. Depois ele comunicou o seguinte: as pessoas registraram a obra e as palavras de Deus e compilaram a Bíblia depois de ele terminar a obra. É só um registro histórico da obra de Deus e nada mais do que um testemunho de sua obra. Ela não representa Deus e não pode assumir seu lugar para salvar o homem. A Bíblia não pode ser comparada a Deus. Deus é a fonte da vida. Suas palavras são o poço imensurável das águas vivas. A Bíblia é só um livro histórico sobre a obra de Deus. Ela registra algumas das palavras de Deus. Como a Bíblia pode ser igualada a Deus? Correto. Deus é sempre novo e nunca velho. Ele faz a obra nova e professa palavras novas em cada era. Se nos agarrarmos às palavras passadas e condenarmos a obra e as palavras de Deus da nova era, estaremos resistindo a Deus. Certo. Na era da graça, quando o Senhor Jesus fez obra e professou palavras novas, sacerdotes judeus e fariseus se agarraram às Escrituras. Certo. Crendo que continham toda a obra e palavras de Deus, condenaram o Senhor Jesus. Conspiraram para crucificá-lo. Cometeram um pecado abominável. Sim. Agora, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, expressa verdades e faz a obra de julgamento. Coisas que a Bíblia não registra. Se não está na Bíblia, é impossível que ela substitua a obra e as palavras de Deus dos últimos dias. Se as pessoas defenderem a Bíblia, sem aceitar a obra e as palavras atuais de Deus, elas não ganharão a salvação dos últimos dias. Serão eliminadas pela sua obra e palavras da nova era. Com certeza. É verdade, com com verdade. certeza, Com é certeza. verdade mesmo. Considerei isso com cuidado àquela altura. A Bíblia é apenas um testemunho da obra de Deus, e seu registro das palavras de Deus é limitado. Eu sempre ouvia pastores e presbíteros pensando que todas as palavras de Deus estavam na Bíblia e somente nela. Mas essa noção é absurda e ridícula. Amém. Verdade. A obra de Deus para salvar a humanidade sempre avança. Se a obra e as palavras de Deus se limitassem ao Antigo Testamento, e ele nunca tivesse feito a obra da Era da Graça, todos teriam vivido sob a lei. Teriam sido condenados e mortos por violarem a lei. Sim. A humanidade não teria sobrevivido até hoje. Verdade. Se o Senhor não retornasse para julgar e purificar o homem, continuaríamos vivendo em pecado, sem saída. Deus é santo. Como nós, imundos, veríamos sua face ou iríamos para o seu reino? Exatamente. Quando o filme Divulgue o Mistério da Bíblia acabou, pensei na trama dele. As palavras de Deus Todo-Poderoso destruíram minhas visões antigas. Decidi investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, os irmãos me mandaram uma cópia de O Pergaminho Aberto pelo Cordeiro. As palavras de Deus Todo-Poderoso expuseram meus pensamentos e ideias, minha motivação de ser abençoado e meus caracteres corruptos, arrogância, enganação e egoísmo. Quanto mais lia, mais me convencia de que as palavras vinham do Espírito Santo, vinham de Deus. Só Deus vê coração e mente das pessoas e expõe motivos errados e corrupção interior. Sim. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades, como seu objetivo de gerir a humanidade. A história por trás da Bíblia e das 3 etapas para salvar o homem. O que são fé e submissão verdadeiras a Deus, quem pode entrar em seu reino, e outras verdades que eu nunca tinha ouvido em todos os meus anos na religião. Sim. Isso realmente abriu meus olhos. Vi que a obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso cumprem o que o Senhor Jesus disse. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Amém.
E há esta profecia em Apocalipse. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. Agora Deus Todo-Poderoso revelou toda a verdade de que o homem precisa para ser purificado e salvo. Graças a Deus. Vi que é isso que está escrito no pergaminho dos últimos dias. E é a obra de julgamento de Deus a começar pela sua casa. Sim. Após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi mais do que em mais de 10 anos de fé no Senhor. Verdade. Graças a Deus. Graças a Vi Deus. que as palavras de Deus são a fonte de águas vivas, uma fonte inesgotável que nos sustenta. Eu tive a certeza que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Graças a Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Estava entusiasmado, mas também senti arrependimento. Pensei em como tinha adorado a Bíblia cegamente e ouvido o pastor, limitando as palavras de Deus à Bíblia baseado em minhas noções e imaginações. Eu fui muito insensato. Mas Deus não me expulsou. Ele bateu à minha porta por meio de irmãos e irmãs e me guiou para ouvir sua voz, para que eu não perdesse o retorno do Senhor. Graças a Deus. Dou graças por Deus Todo-Poderoso me salvar. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus.